Como que pode, né, mano? O cara que era herói, de repente ele virou vilão, sabe? Do dia pra noite. Eu fico pensando, mano, como que acontece, sabe? Tipo, eu acredito que nesse exato momento tem várias pessoas vivendo em várias situações diferentes. E isso é uma coisa que vale pra você que tá assistindo esse vídeo. Às vezes você tá numa situação muito ruim, você acha que não tem como você sair dessa situação de forma alguma, mas talvez uma das coisas que você fizer mude completamente essa situação toda. Eu acho que é como se fosse você pegar e jogar um D20, sabe? Se você tirar 20, você pode resolver completamente essa situação e sair por cima. Se você tirar um, aí você vai piorar mais ainda a situação do que já tava uma merda. É sempre importante a gente se movimentar. Quando você movimenta, você toma decisões, você tenta fazer coisas diferentes, você tá jogando esse dado e às vezes acaba caindo num lugar certo, você acaba saindo na vantagem, vamos dizer assim. E foi basicamente o que aconteceu com o Jean. O Jean, ele tava numa situação merda, onde não tinha chance dele sair daquilo bem. Muitas pessoas olhavam e falavam, só mais um cara tomando expose na internet. E ele conseguiu tirar um 20. Olha só que maravilha. E esse 20 trouxe muitas coisas boas para ele. O cara saiu de 0 para 200 mil inscritos no final das contas. E eu até poderia dizer, cara, é engraçado você pensar que dessa treta toda a única pessoa que perdeu foi o Jean. Porque o Jean é a única pessoa que tá perdendo o número de inscritos. O Haluka tá ganhando, o Yanni tá ganhando, o Digo ganhou, todos os canais ganharam números de inscritos, seja os que defenderam ou que criticaram, todo mundo saiu. O Jean é o único que tá perdendo. Só que aí você pensa, pô, o Jean ganhou 200 mil, ele não tinha nada ontem. Então, mesmo que ele perca, ele tem que perder 200 mil pra ele ficar no negativo. Ele não tinha nada, ele era um cara que não tinha nada a perder nesse aspecto. Então, ele saiu na vantagem nesse âmbito. Só que, cara, parece que todo mundo agora tá meio que saindo fora ou abandonando, né? Pelo que eu vi dos vídeos dos criadores de conteúdo, principalmente da galera que tava mais próxima dele, o Stott fez uma live falando sobre isso, falou que avisou muito o Jean pra ele não ir e tal, lá no negócio do Yanni. O Putones, mesma coisa, todo mundo ficou frustrado, todo mundo ficou se sentindo traído pelo Jean. E eu acho que não é só os criadores de conteúdo, as pessoas que estavam próximas, são as pessoas que estão assistindo o vídeo também. Você que está assistindo esse vídeo se sentiu traído também. E no final, ele meio que ficou sozinho, cara. É meio bizarro você pensar isso, né? Tipo, é uma situação bizarra de gaslighting sinistra, né? Onde, tipo, ele entra na cal com o Yanni, ele fala um monte de baboseira pra ele, ele acredita em tudo aquilo e de repente ele tá trocando as pessoas que levaram ele até aqui, né? Os amigos dele que seguiram com ele. Tudo isso por um cara que tava há pouco tempo atrás desdenhando da morte dele, sabe? Isso é muito bizarro. E é muito triste também, né? Então agora eu tô vendo as pessoas se posicionarem e não tem ninguém, tipo, atirando pedra no Jean, tá? Porque não tem porquê, sabe? Eu tô vendo várias pessoas jogando pedra já e falando um monte de merda, mas nessa altura do campeonato, sabe? Depois de tudo que aconteceu, as pessoas agora elas estão tipo, mano, sério que você vai fazer isso? Eu não quero mais saber disso. Sabe um exemplo perfeito disso? Aquele seu amigo, ou até mesmo você mesmo que passa por uma situação assim, que tem uma ex ou um ex e você sempre volta pra ele. Sempre volta, sempre. Aí, tipo, a pessoa te trai, a pessoa te trata mal, a pessoa te espancou. Aí passa 3 meses lá e aí de repente você tá lá de novo com aquela pessoa, a pessoa te trata mal de novo, e aí os seus amigos vão, te apoiam, ficam o tempo todo lá do seu lado, falando, não, não faça isso, nunca mais volta com ele, eu tô aqui com você, a gente se fortalece, e aí piscou, o cara chega e fala, volta aí. Aí você vai correndo lá pros braços dele. Quando você vê, tá de novo naquela relação abusiva e coisa do tipo. Por isso que é importante a gente, sabe, se conhecer, a gente saber quem nós somos, o que passa na nossa cabeça de fato, o que movimenta a gente. Pra gente não se prender a isso, pra gente não ser prisioneiro de nós mesmos, entendeu? Tipo, esse tipo de situação é uma situação muito ruim. E é uma situação muito comum mesmo, entendeu? Tipo, eu já falei sobre isso no vídeo passado, né? Eu falei que podem existir 3 situações que podem ter ocorrido. Ser uma questão de mau caratismo completo de todo mundo aí que envolveu. Ser uma questão dele, né? De uma fragilidade emocional gigantesca que ele tenha e ele não sabe lidar com isso ainda, ou ser simplesmente o Jean, um cara, tipo, no caso, o mau caratismo de todos, né? Eu digo que todos ali estão tentando manipular para fazer uma brincadeira para ganhar visualização. Eu descarto essa, eu não acho que foi. E se foi, claro, tipo, muita gente acabou sendo enganada no meio desse processo, tá? Mas eu incluso. Mas
também tem a opção de que o Jean possa ser mau caráter, ele tá tentando, tipo, fazer uma grande manipulação. Que é justamente o que muitas pessoas falaram, como foi a Yasmin suavemente comentado, que eu acho, tipo, triste ver como a Yasmin, ela tenta trazer coisas novas pra treta e falar sobre isso, e as pessoas simplesmente xingam ela, ou reclamam dela, ou falam um monte de porcaria pra ela, sabe? Acho que é importante ver o outro lado, sabe? E uma das coisas que ela trouxe no primeiro vídeo que ela fez foi que, tipo assim, ela não achava que o Haluka tava certo, mas ao mesmo tempo ela não dava nem um pouco de razão pro Jean, sabe? Ela acreditava que o Jean tinha feito uma manipulação ali. Então, pensando por esse terceiro caminho, então o Jean pode tentar, sim, estar manipulando novamente a situação para sair com uma, entre aspas, vantagem em relação a tudo isso, sabe? Ou até mesmo pode ter acontecido a quarta, né, que seria o Cursed Ending, que é tipo o final amaldiçoado, onde o Yanni fez um pix pro Jean, fez um pix pro Tio Gin e pronto, acabou. A história termina. Que eu não acredito que tenha acontecido, tá? Eu não acredito que tenha rolado essa parte do pix. Eu acredito na segunda parte, eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que o Jean é uma pessoa extremamente fragilizada emocionalmente. O Jean, ele não tem maturidade emocional nenhuma para lidar com nada, nenhum tipo dessas situações. Tanto que, se você for parar pra pensar, o Jean se meteu nessas merdas por falta de maturidade emocional. Ele foi lá e mandou mensagem pra Thaís. E qual foi o contexto que a gente tira dessa treta da Thaís, né? A Thaís queria um cara que pudesse ficar perto dela, que ela pudesse dar uns beijos. Só que, né, tipo, o Jean queria uma namorada, queria uma menina que ficasse com ele, queria alguém que ficasse o tempo todo com ele. É como se fosse, eu não vou dizer que é vampiro emocional, porque é uma palavra muito pesada, mas tem aquelas pessoas que são grude, sabe? Que não desprende de forma alguma, sabe? Que desgasta até. Não sei se você tem amigos assim, eu já tive amigos assim. Que é aquela pessoa que quer ficar com você 24 horas por dia, se você sai por um momento ela briga com você e coisas do tipo. É muito desconfortável esse tipo de situação. E parece que o Jean meio que é isso num relacionamento, né? E aí ele queria uma coisa a mais, ela não queria. Ela só queria ficar em momentos isolados com ele. E ele não, ele queria mais. Foi isso que passou aquelas conversas, né? E aí, tipo, rola essa treta toda, acaba se super estendendo por causa disso, porque qualquer pessoa já saberia o que tá acontecendo ali, entendeu? E, bom, em primeiro lugar, a pessoa não se envolveria. Assim, muita gente fala, o Jean, ele também ficou dando em cima da menina, coisa do tipo, né? Acho que é mais por desespero, sabe? Eu penso assim, é um desespero. Desespero de querer estar com a menina, desespero de estar perdendo alguma coisa, desespero de, sei lá, tipo, talvez seja até um sentimento que volte à tona por conta que ele perdeu tudo, né? Em relação ao canal antigo de Minecraft que ele tinha, coisa do tipo. E esse desespero acabou deixando a menina desconfortável, fazendo com que ela quisesse se separar. E aí gerou essas discussões, ele ficou muito magoado, e depois ele voltou. Porque é aquela questão, pro Jean, talvez a menina fosse tudo, pra menina não. Pra menina, ele era só um cara que ela ficava ocasionalmente, entendeu? E aí foi seguindo, seguindo, seguindo. E aí ele foi e conheceu o Haluka. Pronto. Mesma situação acaba se desenvolvendo novamente com o Haluka. Várias coisas vão crescendo. E um lado, sabe? Tipo, tem uma visão dele completamente diferente. E é até interessante, porque você vê, né, como é a escalada disso. Tipo, primeiro no caso da Thaís, a gente vê claramente nas conversas vazadas que a Thaís, ela, tipo, tinha uma postura com o Jean e o Jean tinha uma postura diferente com ela, entendeu? E em relação às conversas que teve com o Haluka, parece que foi a mesma coisa, entendeu? Enquanto o Jean talvez estivesse vendo no Haluka uma oportunidade ali, alguma coisa, sei lá, alguém que pudesse ficar com ele. E inclusive, uma coisa interessante que passa, né? O Yanni falou que o modus operandi do Jean é ficar procurando meninas que têm problemas e coisas do tipo, né? E isso é uma coisa assim que, se o Yanni tivesse vendo esse vídeo, eu até gostaria que ele entendesse esse ponto especificamente, que às vezes a pessoa que tá tendo essas buscas por essas meninas bugadas é porque ela se odeia tanto ao ponto dela achar que ela nunca vai conseguir namorar com uma pessoa que seja 100%, porque ela acha que ela só vai conseguir amor verdadeiro quando uma pessoa não tiver a opção de quem amar senão ela. Então, você vai procurar uma pessoa tão bugada, tão doente, que você pensa, ninguém vai amar essa pessoa jamais. Eu sou a única pessoa que ela tem pra amar, e assim eu nunca vou ser abandonado. E esse sentimento de perca e de dor e coisas do tipo é uma coisa que a gente vê muito nessas conversas, sabe? E
quando o Yanni falou sobre isso, isso fez um clique, sabe? Porque se ele estivesse falando verdade, que outras pessoas foram lá falar com ele, isso levantaria essa questão, com certeza, de existir essa possibilidade, de que não é como se o Jean estivesse arquitetando tudo isso, fosse um grande mastermind, mas é como se o Jean estivesse buscando essas questões. Só que o problema é que quando você busca isso, você acaba buscando justamente o que vai te machucar. Então o Jean acaba buscando justamente essas situações de abandono que ele tanto sente, entendeu? E acaba virando um loop eterno, ele fica preso, é um inferno basicamente na vida. Você vai viver esse inferno até você quebrar esse círculo, esse ciclo, né? É um ciclo que a pessoa vive. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Não existe dedo podre para relacionamento. Você acaba se apaixonando por o que você acha que é amor verdadeiro. Às vezes você sofre abuso na sua vida e esse abuso acaba se tornando justamente o que você é, sabe? E entender que esse abuso não é você, que esse sentimento que você tem de eu preciso, eu tenho desespero ou não posso, às vezes você tem medo de falar alguma coisa, você é uma pessoa muito regrada, coisa do tipo, porque você foi muito cobrado, você foi muito maltratado, você desenvolveu essas feridas, você desenvolveu esses machucados, entendeu? E aí isso acaba refletindo na sua vida. E é importante você ter essa ciência para você não tomar decisões ruins, como ele fez essa decisão, entendeu? Então, primeiro foi no caso da Thaís, depois foi no caso do Halu, que a gente vê exatamente a mesma coisa. Aí, beleza, depois ele se envolveu. Eu não vou dar esse spoiler, tá? Mas ele se envolveu com alguém durante essa treta toda e aconteceu a mesma coisa, tá? Ele acabou se envolvendo demais com essa pessoa e aí, sei lá, depois houve um rompimento. E eu nem sei dizer pra vocês como fica a cabeça de Jean em cima disso tudo, porque, tipo, é aquela questão, né? Você tá ganhando de novo aquilo, você tá sentindo tudo, você tá sentindo Deus novamente, sabe? É como se você tivesse. Se você fosse o Sansão, cortaram o seu cabelo cresceu de novo, você virasse Deus de novo, entendeu? Então acho que bateu isso um pouco. E aí é aquilo, mano. Tipo, a sua limitação, ela vai ficar batendo na porta, ela vai bater de novo. Então, nesse caso, o que a gente tá vendo acontecer? De novo a mesma coisa. O Jean vai, conversa com o Yanni, aí, tipo, não tô falando que o Yanni é um grande desgracento, ele vai estragar a vida do Jean, entendeu? Mas, tipo assim, é complicado, cara. Tipo, beleza, não tô aqui pra falar mal do Yanni, mais do que eu já critiquei ele nos meus outros vídeos, mas, cara, pô, tipo, olha só o que o cara tava falando ontem de você. O cara tava rindo da sua desgraça. Ele tava fazendo meme com sua tentativa de arrasta pra cima. E agora você tá indo na casa dele, tá dizendo que ele é pica das galáxias, que você admira ele. Você tá indo contra todo mundo que tava do seu lado, sabe? Por que que você não valoriza as pessoas que realmente se importam com você, que realmente te amam, que se importam ao ponto de colocar a cara a tapa na internet pra poder tomar hate de um monte de gente de graça, sabe? Porque uma coisa, sabe, isso é muito importante de falar. Uma coisa é as pessoas que pegaram e viram o hype da conversa e começaram a fazer vídeo te defendendo. Outra coisa são as pessoas que estavam lá no começo mesmo, quando isso tudo estava começando, as primeiras pessoas que levantaram a sua bandeira, as pessoas que divulgaram seus bagulhos, que lutaram por você e que fizeram você vencer. Porque no final não foi sobre você ter feito um vídeo bem feito e ter mostrado a realidade. Foi sobre essas pessoas terem acreditado em você, sobre essas pessoas terem te divulgado, essas pessoas terem feito o contraponto. Porque se elas não tivessem feito esse contraponto, você, mesmo com aquele vídeo que você postou, com essa conversa, coisa do tipo, todo mundo ia cagar pra você. Todo mundo ia cuspir na sua cara. E você deu uma baita de uma cuspida na cara dessas pessoas que se importam de verdade com você. As pessoas que estavam do seu lado, as pessoas que eram seus aliados. Pra quê? Pra você entrar numa situação de novo com pessoas que não foram boas pra você e que daqui a algum tempo pode ser que te descartem novamente, entendeu? Aí, beleza, o Stott falou sobre isso, né? Eu espero, né, que. Eu tô contando as palavras do Stott agora, tá? Eu espero que o Yannis cumpra a sua palavra. Ajude o Jean, porque ele precisa de ajuda psicológica, né? Ele precisa de terapia, ele precisa de ajuda pra isso. Ele precisa de ajuda pra se encontrar nesse ponto, pra se entender e pra não ser uma pessoa ruim, sabe? E, tipo assim, é complicado, cara, porque assim, às vezes a gente. Isso é muito doído de falar, isso é muito dolorido de interpretar. Às vezes a gente tá tão machucado, tá tão maltratado, que a gente acaba ferindo as outras pessoas por causa disso. Que a gente acaba pensando, criando uma imagem na nossa cabeça que a gente tem que seguir e a gente acaba machucando o outro. E é muito difícil pra gente pegar e admitir que a gente machucou o outro, sabe? Com alguma decisão que a gente fez ou com alguma visão que a gente teve, sabe? É muito ruim esse tipo de situação. E você jamais vai conseguir ver isso, sabe? Porque existem barricadas, né? Que vão fazer você não perceber esse tipo de coisa, sabe?
Porque você nunca vai se admitir como sendo. Mesmo que você se ache um merdola, você nunca vai se admitir como sendo um merdola fazendo uma merda gigantesca. Você sempre vai pensar bem de você nesse aspecto. Você não vai pensar que você é um desgraçado que vai ficar machucando as outras pessoas, a menos que você saiba que você realmente é e se divirta com esse tipo de coisa, caso você seja um psicopata, coisa do tipo. E aí muita gente vai falar que o Jean é psicopata, coisa do tipo, eu não sei, claro. Tipo, analisando a personalidade dele, eu não acho que ele seja. Eu não acho que ele tenha esses traços. Na verdade, eu vejo uma pessoa que foi muito maltratada, uma pessoa que não teve desenvolvimento emocional nenhum, uma pessoa que hoje em dia não consegue desenvolver uma conversa direito com outra pessoa, uma pessoa que não se encontra, uma pessoa que talvez esteja procurando, tendo necessidade de ter um amor, de desenvolver uma família, talvez, sei lá, porque você vê os seus amigos saindo e tendo namoradas e vivendo vidas e você tá ficando para trás. E ele já tá com 24 anos, né? É uma idade considerável para você estar aí perdido nisso, né? Às vezes você vê todo mundo com um monte de amigos e você sente que você tá ficando para trás. Mas calma, Jean, não é assim que funciona. Eu já passei por essa situação, sabe? Eu também já me isolei muito das outras pessoas, eu também já fiquei perdido, já também me comparei muito com as outras pessoas. E isso foi uma das coisas mais importantes para mim viver, sabe? Entender quem eu sou, entender as coisas que eu faço, entender as minhas limitações, para que eu pudesse ter relacionamento com outras pessoas e relacionamentos duradouros. E hoje, né, com 30 anos, eu olho para trás e eu penso, cara, tipo assim, antigamente, quando eu tinha 23 anos e não tinha relacionamento, eu me sentia um merdola e tal, eu ficava pensando nisso, né? Pô, tem que arrumar um relacionamento, tem que... E isso acabou me levando pro pior momento da minha vida, entendeu? E aí, depois que eu peguei e falei, foda-se, eu vou seguir a vida do jeito que ela é, eu consegui encontrar um caminho e desenvolver uma relação estável com alguém. E a partir disso, a partir de me entender melhor, de me descobrir, saber um monte de coisas, sabe, sobre mim, como por exemplo a questão de ser ace, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Isso foi uma das coisas que mais me afetou, sabe? Porque tipo, eu não tinha as mesmas perspectivas que as pessoas tinham na minha idade de 20 anos ou 25. As pessoas tinham visões diferentes, às vezes eu queria fazer coisas diferentes, eu tava numa vibe diferente. As pessoas não entendiam isso, ninguém entendia esse tipo de coisa. E hoje eu vejo como que me perceber assim me ajudou a seguir em frente, sabe? A ter uma vida mais saudável. E aí eu penso hoje, cara, tipo, faz diferença esses anos que eu fiquei sozinho lá atrás pra me formar como uma pessoa, sim, mas não justificava esse desespero, esse sofrimento que eu tive, entendeu? Então, tipo, pra todo mundo que tá passando por uma dor, um sofrimento, é difícil, porque assim, isso é uma coisa holística, né? Quando você vai comprar uma pizza, isso inclusive para quem não sabe, porque sempre tem aquelas pessoas que vêm aqui e vê o coach aí falando sobre psicanálise e acham que psicanálise é psicologia. E a psicanálise não é. Eu não sou psicanalista, cara, eu sou fenomenologista. E fenomenologia fala sobre holismo, né? A gente faz terapia holística. E o que é o holismo? O holismo é assim, tem uma pizza, é um bagulho super complexo, tá? Se você digitar hermenêutica no Google, eu te desafio a entender o que porra é hermenêutica, tá? Porque é uma coisa que a gente trabalha também. Mas dando um exemplo pra vocês, bem simples mesmo. Tem uma pizza e essa pizza tem 4 sabores: calabresa com queijo, 4 queijos, marguerita e mussarela. Um pedaço dessa pizza é só a calabresa e você vai pensar, essa é uma pizza de calabresa. Você não tem como dizer. Você vai olhar para aquele pedaço e você vai achar que aquela pizza, ela define toda a pizza? Não, é só um pedaço, entendeu? Assim como, por exemplo, o próprio pedaço não pode ser definido sem ser o todo. Porque se você estiver comendo pizza de calabresa no Rio de Janeiro, ela vem com queijo. Aí pode ser que alguém tenha comido as rodelas de calabresa e você só vê o queijo e você pensa, mussarela. Não é mussarela, é calabresa, entendeu? Ou acontece aqueles memes, né, de você comprar uma pizza, os caras mandam 3 rodelinhas de pepperoni na pizza de pepperoni. Filhas da... Isso acontece muito também. Então você não tem como definir essas coisas, entendeu? Você tem que olhar para a pizza como um todo para você entender o que é aquela pizza, para você saber o que que ela significa, qual é o valor dela, qual é o sabor dela e assim por diante. Então é isso que é o holismo. Hoje eu me vejo de uma forma muito mais inteira do que eu me via há 10 anos atrás. E me ver assim me dá uma segurança muito grande de para onde eu estou indo, de como ser feliz, de como buscar coisas, de como seguir a vida, sabe? E essa carência, essa sensação de eu preciso ter pessoas ao meu redor, ou preciso de alguém especificamente, isso pesa tanto, mas ao mesmo tempo que pesa tanto, mostra uma grande ferida que, tipo, pra gente às vezes tá escondida
E a gente não quer falar sobre isso, mas tá muito escancarada. Todo mundo tá vendo, todo mundo tá falando sobre isso, entendeu? E o pior é quando você age em torno dessa ferida e você magoa as pessoas que estão ao seu redor. Você machuca as pessoas que se importam com você. Então, o que eu senti no final é isso. É que o Jean meio que voltou com a ex e a galera que tava defendendo ele falou: Não, 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 não. Ah, se vira aí com essa ex, não quero mais saber de você, não. Foda-se. É mais ou menos isso que aconteceu. E é triste, porque as pessoas não estão prontas, as pessoas não estão fortes o suficiente para lidar com uma pessoa que é bugada nesse nível. Então é muito fácil você ser abandonado nesse tipo de situação, de circunstância, porque as pessoas não entendem, não interpretam, não sabem lidar, não sabem o que fazer com você. Então é complicadíssimo esse tipo de situação, porque de fato você acaba ficando sozinho, você acaba ficando isolado. E é muito importante você saber se controlar, saber para onde ir, lidar com surtos, com situações de mania e coisas do tipo, para você não se danificar, entendeu? Para você poder ter uma vida plena, para você ser funcional. Então, assim, eu acho assim, o Stott, mano, cara, o Stott provavelmente é uma das melhores pessoas, assim, que vai passar na frente do Jean. Você pode falar qualquer coisa sobre o Stott. Tem muitas coisas que o Yanni diz, eu vou revelar as verdades sobre o Stott aí, hein? Não sei o que. Mas, cara, o Stott, mano, o Stott pegou, comprou essa briga, falou que vai apoiar o Jean, independente do que aconteça, que ele vai estar lá e coisas do tipo. Isso significa muito, significa demais pra uma pessoa que não tem essa segurança, entendeu? Mas ele precisa criar essa segurança, ele precisa descobrir essa segurança, ele precisa seguir em frente em relação a isso. Então, esse é o meu posicionamento em relação a essa treta. Essa é a minha visão final sobre o que aconteceu e dados os últimos episódios, né? O que pode estar rolando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê depois.